Pessoal, hoje a nossa aula é sobre o núcleo celular. Esse núcleo celular, aqui como estamos mostrando para vocês, com toda essa organização, nós só encontramos em células eucarióticas. Mas primeiro vocês têm que saber que o núcleo celular ele é o depósito da maior parte do nosso material genético que se encontra dentro de nossas células. Porém, nós encontramos também material genético fora do núcleo. Nós temos, fora do núcleo, no citoplasma, nós temos RNA livre, temos também RNA dentro dos ribossomos. Os ribossomos têm sua organização RNA ribossômico. E nós temos também o material genético presente, o DNA presente dentro da mitocôndria. Lembrando que lá nas células vegetais, os cloroplastos também possuem material genético, também possuem DNA. Mas a maior parte do DNA se encontra aqui, no núcleo celular, tá bom? O núcleo celular de uma célula eucariótica, pessoal, é bem diferente da organização do material genético de uma célula procariótica. Lá na procariótica, na bactéria, por exemplo, o DNA dela é circular e é disperso no citoplasma. Aqui o nosso DNA ele é filamentoso, ele é um fio. E esse fio está formando aqui um novelo, um emaranhado de moléculas de DNA que formam aqui a nossa cromatina. Agora vamos começar a estudar a carioteca por fora. A carioteca, o núcleo por fora, perdão. O núcleo ele é envolvido por uma membrana que é chamada de carioteca ou cariomembrana. Essa carioteca ou cariomembrana, pessoal, ou membrana nuclear, ela é formada por duas membranas, uma membrana mais externa, uma membrana mais interna. Na verdade, são várias membranas compactadas aí, uma na outra. Agora, veja que a membrana, a carioteca, ela tem poros bem grandes. Por que esses poros são grandes? Para permitir a passagem de macromoléculas. Proteínas que são necessárias aqui no núcleo e que são sintetizadas lá no citoplasma, elas têm que passar por esses poros. Lembre-se que proteínas não passam por permeabilidade celular, ou seja, não passam direto pela membrana, então passam por esse poro. RNA e ribossomos que são produzidos aqui no núcleo, que são moléculas grandes, também saem por esses poros. Mas entendam, apesar de serem poros grandes, eles possuem aqui um complexo de proteínas que fazem o controle desse fluxo de macromoléculas, da entrada e da saída dessas moléculas, tudo bem? Outra coisa legal, pessoal, se você for observar aqui, é que na nossa carioteca nós já temos ribossomos aderidos à carioteca. Então a carioteca também pode fazer a síntese de proteína. Por que tem ribossomos aderidos à carioteca? Porque aqui já sai o RNA. O RNA mensageiro sai aqui, já é lido no ribossomo e já é produzida a proteína. Existe também o retículo endoplasmático rugoso, o RE, que também já está ligado diretamente à carioteca. Por que dessa união íntima? Pelo mesmo motivo dos ribossomos. O RNA sai, já é lido pelos ribossomos do RE e já vai produzindo as proteínas. Muito simples, não é verdade? E aqui, pessoal, nós temos a parte interna do núcleo celular e que nós temos um líquido de preenchimento, uma matriz de preenchimento chamada de cariolinfa, uma matriz proteica, ok? A cariolinfa. Agora vamos para cá. No núcleo você pode encontrar uma ou mais regiões mais condensadas, regiões mais escuras, que corresponde ao nucleolo. Esse nucleolo, pessoal, ele tem função direta na síntese de ribossomos. Então os ribossomos eles têm duas subunidades, uma maior e uma menor. Elas são produzidas aqui dentro do núcleo e vão se juntar no citoplasma para ler o RNA mensageiro. Tá aqui o RNA mensageiro saiu, aí vem uma unidade, se liga ao RNA, depois vem outra, se liga, formou o ribossomo, aí eles vão deslizando, lendo o RNA mensageiro, ok? Esse nucleolo ele é formado principalmente por RNA ribossômico mais proteínas. Mas anotem aí, no nucleolo, na região organizadora do nucleolo, nós temos também o DNA, um DNA específico chamado de DNA satélite.
E esse DNA satélite é ele que é responsável por produzir o RNA ribossômico. As proteínas vêm do citoplasma, entram, se juntam com o RNA ribossômico e vão formando as subunidades dos ribossomos. Repetindo, no nucleolo também eu encontro o DNA. O DNA satélite, que é uma região do DNA exclusiva aí para a produção de RNA ribossômico. Tudo bem? Mas, pessoal, a maior parte das questões envolvendo o núcleo falam do material genético. Imagine aí, nós temos 46 moléculas de DNA que são muito longas. Então essas moléculas de DNA, elas estão, em sua maior parte, descompactadas. Elas estão desenroladas, vamos dizer assim, e forma esse emaranhado aqui de material genético que nós chamamos de cromatina. Toda vez que vocês ouvirem falar em cromatina, cromatina é o DNA associado a proteínas, chamada de histonas. O DNA, devido ao ácido fosfórico que forma o nucleotídeo, o DNA tem caráter ácido e essas proteínas, as histonas, têm caráter básico. Aí você tem ácido, mas básico fica neutro, para evitar a desnaturação, né, a redução do pH que viria a desnaturar algumas enzimas aqui no núcleo. Pessoal, entendam, DNA associado a histonas nós só encontramos nos eucariontes, que são os fungos, os protoctistas, os animais e as plantas. Agora, e também nós encontramos nas arqueias, as arqueias que são classificadas no reino Monera junto com as bactérias, elas também têm DNA com histonas. Já as bactérias, cianobactérias, não possuem DNA com histonas. Vamos falar aqui para vocês da organização desse material genético. Então vamos lá. Isso tudo aqui é a cromatina, só lembrando, em mulheres nós temos uma região visível ao microscópio, bem densa, condensada, que nós chamamos de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, que corresponde nas mulheres a um dos cromossomos X que fica condensado, que fica inativo. A mulher tem 2X e um dos X é inativo, é condensado. É o que nós chamamos de cromatina sexual ou antigamente corpúsculo de Barr. Está presente em mulheres e também em alguns homens que têm mutações cromossômicas numéricas. Por exemplo, o homem que tem síndrome de Klinefelter, ele é XXY. Como ele tem 2X, um dos X é condensado. Então ele vai ter cromatina sexual, mas ele não é mulher. Outro exemplo legal é o caso da síndrome de Turner. A síndrome de Turner, de Tunor, você queira chamar, a mulher é X0, ou seja, ela só tem um X. Como ela só tem um X, ela não pode condensar o X. Então, ela é mulher, mas ela não tem cromatina sexual pelo fato de só ter um X e não os 2X. Tudo bem? Então, essa cromatina, pessoal, ela está organizada dessa forma. Presta muita atenção. Aqui é o DNA. Esse fiozinho aqui corresponde ao DNA, o filamento de DNA. Esse DNA, ele dá 2 voltas em torno de 8 histonas. Aí fica aqui, ó, envolvendo com histona, depois ele se separa das histonas, aí se envolve novamente com as histonas. Esse fio de DNA enroladinho, associado às histonas, nós chamamos de solenoide, ok? O fio de DNA associado às histonas, nós chamamos de solenoide. Essa região onde o DNA dá 2 voltas em torno de 8 histonas, nós chamamos de nucleossomo. Então, o que é o nucleossomo? É a região do solenode, do fio de DNA, que você encontra o novelozinho, que você encontra o DNA enroladinho na histona. Tudo bem? Agora, entenda o seguinte, pessoal, o DNA, para poder ser transcrito, para poder ser ativado, ele tem que se separar das histonas para ficar menos compacto e aí poder ser aberto por enzimas que fazem a transcrição e produzir o RNA, que é quem vai expressar as nossas características. Então, o que nós vamos entender? Que o DNA, preste atenção, o DNA que está ligado às histonas, esse DNA corresponde à heterocromatina. E como ele está compactado, ele não tem como se abrir para produzir RNA.
Então a gente vai falar que essa região da heterocromatina, pessoal, é uma região inativa. A região da heterocromatina é uma região inativa. Já essa região aqui que não tem cromatina, que não tem as histonas, a gente chama de eucromatina. É uma região menos condensada, é uma região em que o DNA pode se abrir e produzir RNA para expressar as características. Então essa região que não tem as proteínas histonas, nós chamamos de eucromatina, tá aqui, já tem lá. E essa eucromatina, pessoal, é a parte ativa da cromatina, ou seja, é a parte que vai ser transcrita. Por favor, pessoal, não confunda isso aqui como sendo DNA lixo, essa parte da heterocromatina. Não tem nada a ver. DNA lixo, pessoal, é aquela região do nosso material genético que não possui genes. Se a gente pegar todo o nosso material genético, apenas cerca de 3% dele é que possui genes, é que possui regiões que vão ser transcritas em RNA. Já os outros 97% são regiões que não têm genes, que a gente chama de DNA lixo. Porém, esse termo DNA lixo está errado. Por quê? Porque essa região que não tem genes, ela influencia bastante na ativação dos genes. Ela pode ativar ou inativar os genes. Além disso, essa região que não tem genes, ela estabiliza o DNA. Ela vai se condensar e vai ajudar a estabilizar o DNA. Vai ajudar também a separar um gene do outro, para evitar erros durante o processo de transcrição. Então esse negócio de DNA lixo não é sinônimo de heterocromatina. Aqui na heterocromatina, preste atenção, já foi cobrado várias vezes no Enem. Preste atenção, essa região da heterocromatina, aqui eu tenho gene e região sem gene, ou seja, região codificante e região não codificante. Só que quem tiver aqui, se tiver gene aqui, ele vai estar inativo, mas eu vou ter gene. O que que faz, por exemplo, pergunta muito legal do Enem, o que que faz com que a gente tenha apenas uma célula no início da nossa vida? Todos nós fomos formados por uma única célula, porém, com o passar do nosso desenvolvimento, a gente consegue produzir células diferentes, com funções e formatos diferentes. Como é que isso é possível se todas as nossas células têm os mesmos genes? É porque esse material genético que está dentro das células, ele pode ser ativado ou inativado através desse processo de conversão de eucromatina e de heterocromatina. Por exemplo, um gene que faz com que a célula vire neurônio. Lá no neurônio, ele vai se encontrar na forma de eucromatina. Ele vai estar ativo, beleza? Já na célula muscular, esse gene que faz com que a célula vire neurônio, ele vai estar inativo, ele vai estar enroladinho, ele vai estar na forma de heterocromatina. Então, essa passagem do gene de eucromatina para heterocromatina ou vice-versa é que faz com que os genes sejam ativados ou inativados. E assim a gente tem a diferenciação celular, tema este muito cobrado nos vestibulares. Tudo bem, pessoal? Agora, vamos passar adiante. Vamos falar sobre a estrutura do cromossomo. Vamos lá. Então, nós estudamos até cromatina. Vejam que essa cromatina, como ela está toda enroladinha, aquele novelo, aquele emaranhado, ela tem que se compactar, ela tem que se organizar nos cromossomos para que possa ocorrer a divisão celular. Então, essa cromatina que está aqui no núcleo, descompactada em sua maior parte, ela tem que se compactar, ela tem que se condensar antes da célula se dividir, tá bom? Antes da célula se dividir, ela já começa essa compactação ali no final do período G1 e vai se compactando durante a divisão celular, atingindo seu ápice de compactação quando ela chega na fase chamada de metáfase. Então nós temos aqui a cromatina, essa cromatina que é o DNA associado às proteínas histonas. Primeiro, o DNA ele vai se duplicar lá no núcleo. Quando vai ocorrer essa duplicação, o DNA ele se separa das histonas, ele abandona as histonas e vai ter aquela duplicação semiconservativa que vocês já estudaram com o professor de genética.
E aí eu tinha uma molécula de DNA, agora eu tenho duas moléculas de DNA. Vamos colocar isso registrado. Aqui eu tenho uma molécula de DNA, aí se duplicou, ó, eu tenho duas moléculas de DNA. Agora ele vai passar pelo processo de condensação. Só lembrando, pessoal, que essa duplicação do DNA, isso aqui vai ocorrer na interfase. Em especial, isso aqui vai ocorrer na chamada fase S, a fase de síntese lá da interfase. Porque lembre que a interfase é a fase que antecede a divisão da célula. Ela é dividida em três subfases, G1, S e G2. E é nesse período S que ocorre a duplicação do DNA e também dos centríolos, se a célula tiver centríolos. Então, duplicou, o que vai acontecer agora com cada molécula dessa aqui de DNA? Ela vai se espiralizar, ela vai se condensar. Desculpa. Então, ela vai se condensando, pessoal, e vai encurtando, formando essa estrutura que nós chamamos de cromossomo. Onde no cromossomo, cada banda do cromossomo são duas bandas unidas no centro pelo centrômero, que é uma associação de material genético com proteínas que forma aqui o centrômero. Então aqui, ó, eu tenho duas bandas, uma banda, outra banda. E cada banda, pessoal, corresponde a uma molécula de DNA que foi se compactando, que foi se condensando. Então eu tenho o cromossomo e cada uma aqui é uma cromátide. Essas aqui, ó, nós iremos chamá-las de cromátides. São cromátides que, ou seja, cada cromátide é uma molécula de DNA. Cromátides irmãs, porque elas fazem parte do mesmo cromossomo, tudo bem? No finalzinho do cromossomo tem uma região em destaque, que nós chamamos de telômero. Então tá aqui, a cromatina se dividiu e depois se compactou formando o cromossomo. Cada cromossomo vai possuir duas cromátides, as cromátides irmãs, e cada cromátide corresponde a uma molécula de DNA. Essas moléculas são unidas uma à outra através do centrômero, que é uma associação de DNA com proteínas. Pessoal, é possível sim a gente classificar esse cromossomo de acordo com a posição do centrômero. Nós sabemos, vocês vão ver isso em genética, professor que for dar aula para vocês, que das 46 moléculas de DNA que nós possuímos, que vão formar 46 cromossomos, que estão aos pares, ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos, desses 23 pares, 22 pares são cromossomos chamados de alossômicos ou autossômicos, que são aqueles cromossomos que não determinam o nosso sexo. E o outro par, que é formado pelo X e pelo Y em homens e X de X em mulheres, é o cromossomo sexual que define o nosso sexo sexual, né? O nosso sexo genético, perdão. Que negócio de sexo sexual? O nosso sexo genético. Se você é geneticamente do sexo masculino ou do sexo feminino, tudo bem? Então é possível sim classificar os cromossomos também de acordo com a posição do centrômero. Eu tenho aqui, ó, se o centrômero estiver bem no meio do cromossomo, ele é chamado de metacêntrico. Se tiver um pouco abaixo do meio, submetacêntrico. Mais abaixo, acrocêntrico. E lá no final, telo é fim, telocêntrico. Professor, onde é que eu vou encontrar isso aí? Tu não vai encontrar no Enem, porque o Enem você tem questões mais de relacionar. E não tem como relacionar, isso aqui é decorar. Mas você pode encontrar na UES, na UEMA, na própria FUVEST. Então fique atento. Centrômero bem no meio do cromossomo, metacêntrico. Mais abaixo, mais abaixo ainda, acrocêntrico. E lá no final nós temos o telocêntrico. Legal? Beleza, pessoal? E agora vem para cá, vem comigo. O que é o telômero, pessoal? O telômero é muito abordado nos vestibulares, principalmente relacionado com o envelhecimento e também com a questão do câncer. Como assim? Esses telômeros, eles correspondem à extremidade do cromossomo, a extremidade do material genético. Entendam, toda vez que o DNA se duplica, aquela região que corresponde ao intron que foi colocado para ocorrer a duplicação do DNA, ela não é lida, então ela é deletada. Ou seja, resumindo, para quem não entendeu essa parte, toda vez que o DNA se duplica, ele perde parte dele, ele encurta. E onde é que ele vai encurtar? Ele vai encurtar nessas extremidades que são os telômeros.
Como os telômeros não possuem genes, não tem nenhum problema. Encurtou o telômero sem problema, ok? O problema é que esse telômero ele tem um limite, galera. Ele tem um limite. Então, à medida que você vai tendo divisões celulares, os telômeros vão diminuindo o seu tamanho. Consequentemente, vai chegar um ponto em que a célula não poderá mais se dividir, porque a célula não tem mais como perder o telômero. Se ela perder o telômero, ela vai perder genes, e perda de genes significa morte da célula. Então, ela não pode mais perder os seus telômeros, ok? Então, o que eu vou levar para o vestibular? Que quanto maior o telômero, mais divisões celulares podem ocorrer na célula, mas ela vai poder se dividir. Quanto menor o telômero, menos divisões celulares irão ocorrer naquela célula, ou seja, a célula já está velha, ela tem mais chance de morrer. É por isso que a gente envelhece com a redução dos telômeros, porque nossas células perdem essa capacidade de se dividirem e de se renovarem, tudo bem? Por exemplo, uma criancinha de 10 anos, uma criança de 10 anos, quebrou o fêmur, o osso aqui da perna, ela regenera, pessoal, em 2, 3 semanas. Um idoso de 60 anos quebrou o fêmur, vai levar 3 meses ou mais, ou às vezes nem regenera mais. Então vejo que quanto mais velho o indivíduo for, mais difícil é a cicatrização, mais difícil é a renovação celular, porque seus telômeros já estão curtos, Tudo bem? Ok? Deu para entender esse lance aí? Agora, professor, tem células que não param de se dividir. Por exemplo, as células da nossa medula óssea vermelha, que são células tronco, que produzem as células sanguíneas. Elas não param de se dividir. Uma célula cancerígena, ela também não para de se dividir, vai formando um tumor. Então, por que elas não param de se dividir? Porque nas células tumorais e também nas células tronco, tanto faz ser embrionárias quanto células tronco adultas, elas produzem uma enzima telomerase. Essa enzima telomerase, ela é uma transcriptase reversa, ou seja, ela consegue, a partir do RNA, produzir DNA, e esse DNA vai repor o telômero. Ela é uma transcriptase reversa. Ela pega RNA, produz DNA para repor o telômero que encurta a cada divisão. Ou seja, célula de tumor e célula tronco, elas se dividem, elas perdem o telômero, elas vão diminuindo o telômero. Só que essa enzima telomerase, ela é capaz de repor o telômero. Então, se eu conseguisse ativar nas minhas células cardíacas, por exemplo, eu tenho 38 anos, se eu conseguisse ativar nas minhas células cardíacas a telomerase, o gene para telomerase, o meu coração se regeneraria mais facilmente. E aí eu teria um coração mais jovem do que eu tenho hoje, entendeu? O meu rosto também iria se renovar mais facilmente. Eu teria um rosto com menos cicatrizes. Agora, quando eu falo de câncer, se eu conseguir inativar o gene da telomerase no tumor, ele não vai mais se multiplicar, ele não vai expandir. Se o tumor não se expande, não tem problema, a pessoa não vai morrer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, da nossa aula. Nossa aula hoje foi sobre material genético, sobre o núcleo celular. Na próxima aula nós vamos falar sobre o ciclo interfase, mitose, e na outra sobre meiose e câncer. Aí encerra a parte de citologia, para depois começarmos o assunto de embriologia. Uma boa semana para vocês, um beijão e se liga aí que a aula é show!